Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo de número 1. A gente vai dar continuidade a algumas questões que nós abordamos há 2 terças-feiras atrás, falando sobre Descomplique a Sua Vida Cristã, parte 2. Então, nós falamos sobre pelo menos 3 situações, e hoje a gente vai abordar 2, no máximo 3 questões relacionadas à vida cristã. Descomplique sua vida cristã. Sua vida cristã está descomplicada? Está tudo certo? 100%? Redondo? É desafiador, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó: portanto, guarde essa expressãozinha aí, portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Assente-se, por gentileza. Quantos aqui já leram alguma biografia? Já leu? O que a gente mais encontra nas biografias que nós estamos lendo? Vai lá, rapidinho aí, quem leu pode dizer aí uma palavra, uma frase no máximo. Quando você lê uma biografia, o que você mais encontra nela? O que ela fez. E normalmente o que ela fez de bom, não é? Não é assim? Se você pega um livro, histórico de vida, e eu chamaria histórico de vida maquiado, ou melhor, seletivo. Você pega uma história sobre determinada pessoa, homem, mulher, e você começa a realizar a leitura, e em alguns momentos nos parece que essa pessoa, ela não está no mesmo patamar em que nós estamos vivendo. Você já teve essa sensação? Se você não leu, e se você já leu, sabe o que eu estou falando? Um livro chamado Heróis da Fé. Quando você começa a ler aquele livro, Heróis da Fé, você vai chegando da metade para frente e diz, não pode. Estes homens, eles estão em outro patamar de vida. Não, essas mulheres aqui, elas não são desse mundo, não pode. Se a gente procurar nas costas delas, a gente vai encontrar alguma asa escondida ali, é anjo, não é ser humano. É muito comum nós sermos tomados com essa sensação ou com esse sentimento quando lemos biografias. Da mesma forma, quando nós olhamos para o início desse texto aqui, portanto, também nós, quem já é um bom estudante de português, sabe que esse portanto é uma expressãozinha usada em fechamentos de textos ou conclusões. Portanto, entretanto, desta forma, assim sendo. Ou seja, se capítulo 12 inicia com portanto também nós, significa que é a conclusão do capítulo 11. Aí a gente vai fazer uma leitura de capítulo 11 de Hebreus, e alguns de nós, ao invés de saírem inspirados, saem meio depressivos. Porque aí ele vai ler o capítulo 11, e capítulo 11 todo de Hebreus é sobre o quê? Sobre fé. Mas aí um dos tradutores das Escrituras já coloca lá no título do capítulo 11, Heróis da Fé, ou Galeria dos Heróis da Fé. A gente precisa remodelar esse título aí, porque aí você começa a ler e a gente acha incrível, sim ou não? Uau, os homens que tiraram força de onde não tinham, que derrubaram reinos, construíram reinos, e a gente vai fazendo a leitura de Hebreus capítulo 11. E você vai percebendo que cada personagem do capítulo 11 de Hebreus foram pessoas incríveis. Um deles, de maneira muito rápida, pega os portões de uma cidade, coloca nas suas costas e leva até o mais alto monte e deixa lá. Outro, simplesmente crendo, ele acaba estendendo o cajado e o mar se abre. E a gente vai fazendo essas leituras e você fica encantado. Outro com uma simples pedrinha e uma funda, gira, e o gigante vem ao chão.
E aí, quando nós acabamos de realizar essa leitura biográfica de Hebreus 11, e a gente faz uma leitura biográfica de homens e mulheres do nosso tempo, e olhamos para a nossa vida de fé, o que a gente entende? Não me falta fé. Não, eu não tenho de fato a convicção que estes homens e essas mulheres tiveram, e aí nós vamos acrescentando. Poxa, quantas vezes eu já errei? Quantos pecados eu já cometi? Quantas vezes já fui para a disciplina? Não pode. Estes homens e mulheres nunca foram para a disciplina, nunca sofreram uma correção punitiva de Deus. Olha quantas coisas eles realizaram. E isso tudo é um grande equívoco. Por quê? Porque quando a gente faz uma análise um pouco mais diretiva e não tão seletiva das ações benéficas, nós vamos perceber que não apenas Hebreus 11, mas as biografias lançadas pelas inúmeras editoras, todas elas, na sua grande maioria, oculta aquilo que não é de interesse. Quando você olha para Hebreus 11, é incrível, mas é uma biografia sintetizada. Quando a gente vai para o Primeiro Testamento, para os livros históricos, você começa a encontrar algumas questões detalhadas ali, que a gente fica dizendo, como assim, é o mesmo lá de Hebreus 11? É o mesmo. O mesmo cara que está sendo apresentado aqui como homem segundo o coração de Deus, é o mesmo que aqui no livro histórico cobiça a mulher que não é sua, adultera com ela, é cúmplice da morte do marido daquela mulher. É o mesmo. A gente vai percebendo que o mesmo aqui de Hebreus 11, que é conhecido como o pai da fé, que saiu da sua casa, da sua parentela, da sua terra, e foi para um lugar distante que o Senhor mostraria para ele, e que dele veio uma grande nação chamado Israel. Quando a gente olha para Abraão em Hebreus 11, não parece que é o mesmo de Gênesis. Um homem que chega em uma cidade e tem medo de dizer que a sua esposa é esposa por conta dos habitantes que ali moravam, e vai simplesmente fazer uma pequena ocultação de informações, e vai dizer, ela não é bem assim a minha esposa, na verdade ela é minha irmã. Ou seja, o mesmo homem que aqui é apresentado como o pai da fé, é um homem que tem alguns grandes equívocos, ou melhor, erros que ele comete na caminhada. E a gente vai perceber que esta é uma realidade que nos vem sempre aos olhos, a consciência ou a concepção de que a vida cristã, essa caminhada cristã que o autor de Hebreus 12 traz para nós, essa consciência de que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e que nós estamos correndo essa vida cristã, ela é uma caminhada que em inúmeros momentos nós estaremos correndo, mas em outros nós estaremos andando de forma muito vagarosa. Haverá situações na caminhada cristã em que nós realizaremos acertos incríveis, que a gente vai olhar e vai dizer, eu me orgulho de mim mesmo. Mas haverá momentos que, se possível fosse, nós diríamos que não conhecemos a nós mesmos pelos erros e pelas ações e atitudes que acabamos realizando. Hebreus 12, versículo 1, traz exatamente essa consciência de que nós estamos em uma caminhada ou em uma corrida de fé, e que esta corrida de fé, ela pode trazer para nós momentos de acertos, mas ela também pode trazer a nós momentos de grandes fracassos. Pergunte assim para quem está do seu lado, você já teve êxito na vida cristã? Pergunte para ele e escute ele falar isso. Pergunte aí, já teve êxito na vida cristã? Sim ou não? Agora pergunte para esse irmão, já teve algum fracasso? E aí a gente vai perceber que sim, nós já tivemos êxitos, mas nós já tivemos também fracassos.
Então é exatamente a partir dessa vida cristã que nós estamos caminhando, que eu trago aqui ao menos duas questões para nós pensarmos nessa noite sobre a nossa vida cristã. Primeiro, cuidado com o ensino divorciado da prática. Anote isso, por gentileza, nas tábuas do seu coração. Cuidado com o ensino divorciado da prática. Uma das questões que a gente vai encontrar, Mateus, capítulo 5, Jesus inicia com um discurso incrível. É o primeiro discurso que ele está realizando. Uma multidão de pessoas estão o ouvindo. E ele começa a discursar. Isso é narrado capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Quando chega nos últimos versículos do capítulo 7, e ele encerra o seu discurso, as multidões que estavam ali lhe ouvindo vão usar a seguinte expressão: este homem, ele é diferente. Ele não ensina como os demais, mas ele ensina como quem tem autoridade. Essa é a expressão que eles estão usando. E essa expressão, ela está ligada não à ideia de autoridade, porque Jesus está gritando nos seus ensinos. Não. E às vezes a gente confunde a ideia de você ser um pregador efusivo com autoridade. Não tem nada a ver isso com autoridade. Quando o texto está dizendo que Jesus ensina como quem tem autoridade, também não está dizendo que Jesus era um professor ou um pregador que durante 1 hora de discurso, ele falou em línguas 55 minutos. E aí as pessoas estão olhando e dizendo: nossa, olha quanta autoridade desse homem, porque em 55 minutos nós não entendemos nada o que ele falou e só entendemos agora os últimos 5 minutos. Uau, quanta autoridade! Também não é isso. Quando esse texto está dizendo que Jesus ensina como quem tem autoridade, ela também não está se referindo sobre um Cristo que está nada contra o seu gosto estético, mas um Cristo que está com um terno assim, aquele brilhoso que dá dor nos nossos olhos, e aquele sapato tão brilhoso que você consegue se espelhar nele. Não, nada contra o seu gosto estético, mas não é sobre isso que o texto está falando. A gente entende essa expressão, Jesus ensina como quem tem autoridade, referindo-se à realidade que Jesus ensinava a partir daquilo que ele já estava vivendo. E é exatamente por isso que havia uma grande diferença, um grande abismo entre os líderes da época que ensinavam, entre os mestres da época que faziam uso da Torá e do ensino de Cristo. Porque o ensino de Jesus, ele não era realizado a partir de algo teórico. O ensino de Jesus não era realizado a partir de uma filosofia institucional ou uma filosofia religiosa da época. O ensino de Jesus, ele parte exatamente de uma vida de vivência diária. Quando Jesus começa ensinando, dizendo: se alguém te esbofetear na face direita, oferece-lhe a esquerda. Ele não estava falando isso porque viveria lá na frente, mas porque já tinha experimentado durante os 30 anos de vida. Quando Jesus está dizendo: se alguém te forçar a andar 1 milha, segue com essa pessoa 2 milhas, Jesus não está dizendo isso porque ele viveria lá na frente, mas porque de maneira muito direta ele já tinha vivenciado isso. A gente parte desta construção teológica de que todo o ensino de Jesus, ele é realizado a partir daquilo que ele já vivenciava. E aí é exatamente ao fechar o capítulo 7 que ele traz para nós uma parábola. Ele vai realizar inúmeros ensinos. Capítulo 5, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Depois ele vai trazer conceitos éticos no capítulo 6. Capítulo 7, ele continua falando sobre processos relacionais. Mas no final do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte:
E a multidão ainda não tinha consciência que a parábola do capítulo 7 não estava se referindo a fariseus, a saduceus ou a samaritanos, mas exatamente a eles que estavam ouvindo. Jesus finaliza o capítulo 7 dizendo: gente, havia 2 construtores. E eles, após realizarem os seus estudos na Faculdade Federal de Santa Catarina, serem aprovados, foram diplomados e eles saíram agora da instituição empolgados com os seus certificados em mãos. E eles iniciaram um processo de construção. Os 2 construtores. E Jesus vai dizer que ele resolve construir uma casa sobre a areia. E o outro resolve construir a sua casa sobre a rocha. Olha que ensino fácil demais de compreensão. E Jesus diz que ao final das construções, você viu que uma casa estava pronta. Porém, há um grande problema. Na sequência da parábola, Jesus narra que desce a chuva, sopra os ventos, e dá com muito ímpeto sobre aquelas 2 casas. A que foi construída sobre a rocha, permanece. A que é construída sobre a areia, vai ao chão. Essas pessoas provavelmente ouvem essa parábola de Jesus e dizem: uau, olha que ensino legal, vamos contar para os nossos filhos. Mas eles não estavam tendo consciência que este ensino, ou esta parábola, estava se referindo exatamente a eles. O que Jesus estava dizendo a esta multidão que lhes ouvia era a seguinte verdade: o grande desafio de vocês não foi chegar até aqui. O grande desafio de vocês não foi simplesmente estar sentado por horas me ouvindo ensinar sobre inúmeras verdades. Não. O grande desafio de vocês não foi estar entre as pessoas, escolher o melhor lugar para sentar, o melhor lugar para ouvir. Não. O grande desafio de vocês será exatamente quando saírem após o amém. O grande desafio de vocês será exatamente o que vocês farão com aquilo que acabaram de ouvir. E alguns intérpretes vão dizer que esse texto refere-se à relação do cristão com Cristo. Você pode até usar esta interpretação, mas a interpretação correta aqui está se referindo exatamente às Escrituras. Ou seja, o que Jesus está trazendo aqui, luz, é a realidade de que nós teremos públicos que estarão no mesmo espaço, ouvindo a mesma mensagem, dentro do mesmo círculo, dentro do mesmo contexto social, dentro da mesma esfera, dentro da mesma igreja, participando das mesmas liturgias, mas ao saírem da porta para fora, optarão por escolhas diferentes. Um deles sairá daqui e dirá: palavra incrível! Olha que palavra linda essa! Uau! Eu preciso compartilhar nas redes e mandar para o João que não veio e dizer para ele: rapaz, você perdeu a mensagem de hoje à noite, ela era para você. E sairá de lá e a sua vida continuará a mesma. Ele não se relacionará com a palavra que ouviu, ele não se envolverá com esta palavra e ele não a colocará em prática. Então logo a sua vida estará sendo construída sobre um solo areioso, enquanto outros sairão deste espaço machucados. O Juan usou essa expressão no início da noite aqui em uma conversa: eu saí machucado. Muitos sairão machucados, quebrantados por palavras que ouvirão, por expressões que chegarão aos ouvidos deles, só que ao saírem daqui para fora, eles entenderão que essa palavra não é para ficar apenas no âmbito teórico, ela é uma palavra para ser digerida e vivida na prática. Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa atualidade?
não é o quanto nós não discursamos bem. O grande problema do cristianismo na atualidade não é o quanto nós simplesmente nos expomos a situações através da nossa fala. Não, esse não é o nosso grande problema. O nosso grande problema na atualidade não é sobre os templos que nós construímos ou deixamos de construir. Não é sobre as ações sociais que nós deveríamos fazer e não realizamos. O nosso grande problema, ele não reside na área ou no campo da fala, porque nós temos muita gente que fala e fala muito bem. Nós temos muita gente que expõe textos e expõe muito bem. Basta olhar para os podcasts, basta olhar para as mensagens nas redes sociais e você vai perceber que nós temos uma série de homens e mulheres cristãos que falam muito bem, que se pronunciam bem, que conseguem transmitir verdades, que conseguem argumentar de forma clara. Então esse não é o nosso problema. O nosso grande problema na atualidade é exatamente o que estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo. O que realizamos ao sairmos daqui. O que fazemos quando desligamos a tela após o culto que estamos assistindo. Esse é o grande desafio. E a gente vai perceber que esta é uma realidade que nós vivemos de maneira direta na atualidade, um ensino divorciado da prática. Normalmente aquilo que sabemos, aquilo que entendemos, aquilo que acreditamos, não é aquilo que nos move a praticar no nosso dia a dia. E aí a gente continua vivendo este processo de encontrar homens, de encontrar mulheres que se declaram cristãos, que afirmam que conhecem as Escrituras, e eles falam sobre Deus, eles usam a intelectualidade para falar sobre o amor ágape, e sobre uma série de outras realidades e princípios, mas eles ainda não conseguiram transformar todo este ensino em prática de vida. É isso. E as nossas interações, elas vão acontecendo, não mais a partir da prática, mas da teoria de vida. Ao passo que eu preciso, depois de alguns anos, pedir o microfone na empresa e dizer: ô gente, eu preciso fazer um comunicado a vocês. Eu sou crente, porque a minha prática de vida não denuncia isso. Não denuncia. É por isso que depois de alguns anos vizinhando com as mesmas pessoas, ele diz: você é crente? Depois de um domingo que você está saindo ou chegando em casa, você diz: eu sou. Por quê? Você viu na minha prática de vida? Não, é que você está com a Bíblia na mão. Agora que eu fui perceber isso. Mas se eu não estivesse com a Bíblia nas mãos, essa pessoa não perceberia que de fato eu sou um cristão. Porque as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu sei ou com aquilo que eu estou ensinando. E a chamada do Senhor a nós é exatamente esta: a compreensão sobre o que eu faço com aquilo que eu sei, sobre o quanto eu construo sobre aquilo que eu conheço. E aí, a gente precisa entender isso. Construir sobre as Escrituras é uma construção desafiadora. Construir sobre as Escrituras é uma construção que vai fazer-nos sangrar. Como, pastor? Hoje ou ontem, não lembro exatamente, a gente estava em casa fazendo o devocional com as crianças. E aí nesse processo de devocional com eles, eles estão em uma fase, quem tem mais de 2 aí sabe que às vezes há algumas fases na casa, em que o egoísmo toma conta lá da parada. E aí ninguém quer emprestar nada para ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, e são todos auto-independentes, 7 anos, 6 anos, 5 anos, enfim. E aí eu disse: legal, eu vou trabalhar com eles a parábola do bom samaritano. Me ajuda aí, Juan.
E aí a gente sentou com eles e eu contei a história e eles acharam incrível a história e eu fiz uma perguntinha bem básica para eles. Eu disse, galerinha, me diz uma coisa, é legal servir os outros? E eles falaram, é lógico que é. Aí eu fiz uma segunda perguntinha para eles. Então vem cá, é fácil a gente ajudar os outros? E o que eles falaram? É claro que é. Eu disse, é fácil ajudar os outros? É fácil. Aí eu disse para eles, então vamos lá, vamos olhar de novo essa historinha. O samaritano, o texto diz que ele vem e ele está em um animal. Ele precisa descer do animal para ir até aquele homem ferido. Ele vai usar os seus medicamentos para colocar nas feridas daquele homem. E quando a gente lê isso, parece simples. Porque afinal de contas, se eu empresto ou dou a você o meu paracetamol, 750 miligramas, eu vou ali na Panvel e compro. Se eu empresto para você o meu Buscopan, eu vou ali na farmácia e compro. Mas nessa época que não tinha farmácia em cada esquina, como que faz? Se eu coloco nas suas feridas o medicamento que é para mim? Aí ele pega o vinho que também era usado no processo de cura e ele dá para esse homem. E ele pega esse homem, o texto diz, e coloca sobre o seu animal. Então aquele que até o prezado ou até o momento está vindo tranquilamente sobre o seu animal, agora precisa sair e caminhar e dar lugar para aquele homem ferido, e dar os seus remédios para aquele homem ferido. E mais do que isso, ele chega no hotel da época, e ele paga a hospedagem do homem, e ainda entra como fiador. Se ele gastar alguma coisa além do que eu deixei aqui, quando eu voltar, me avise que eu pago. Isso é fácil? Aí quando eu acabei de falar isso, eu falei, não é fácil. Pois é. Viver o Evangelho é custoso. Falar sobre o Evangelho, é fácil. Falar sobre as Escrituras, meu irmão, tem quanto político que dá de lavada em alguns que eu conheço por aí, falando do Evangelho. Falar do Evangelho é fácil. Agora o grande desafio é viver o Evangelho. E aí a gente encontra um Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, se alguém quiser vir após mim. E aí Jesus não vai dizer, se alguém quiser vir após mim, faça um curso de oratória para falar o que eu falo. Se alguém quiser vir após mim, agora ensine o que eu estou ensinando. Não. Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Evangelho. O meu Evangelho não é vida fácil. O meu Evangelho, para ser vivido na prática, vai te exigir sangue, sacrifício, morte diária. O Evangelho de Cristo na prática é um Evangelho que vai nos obrigar a sair do comodismo e a fazer coisas que a gente jamais faria. Jamais faria. Como é que você está fazendo isso? Se é doido, então, de fato, viver o Evangelho de Cristo não é para pessoas normais. Viver e absorver os ensinos de Cristo, de fato, não é para pessoas que querem viver uma vida boa, porque neste processo eu precisarei sacrificar-me, sacrificar o meu eu, sacrificar a minha vida para viver o Evangelho do Mestre. Primeira verdade, cuidado com o ensino divorciado da prática. Cuidado. Conta-se uma história gigante, que uma mamãe, e eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento,
que uma mamãe pega o seu filho e caminha durante alguns dias e chega até este homem, e depois de uma longa fila em espera, parece fila de INSS, ela chega diante dele e diz: meu filho é um adolescente, o pai morreu há muitos anos e ele está comendo muito doce, e eu estou preocupada com a saúde dele, e ele não me obedece, e eu tenho quase que certeza que ele não vai viver muito se continuar assim, mas não sei mais o que fazer. Gandhi olha para ela e diz: volte daqui tantos dias. E essa mulher faz toda uma peregrinação novamente, ela caminha, ela volta para a sua casa, espera aquele período, faz a peregrinação de volta, enfrenta toda aquela fila, e agora se apresenta de novo e diz: eu sou aquela mulher que vim aqui há alguns dias atrás, meu filho está comendo muito doce, você pediu para que a gente voltasse, e ele disse: eu lembro de vocês, onde está o seu filho? Meu filho está aqui, traz o menino. Ele olha nos olhos do menino e diz: não coma mais doce. Ela olha para ele e diz: essa consultoria de coaching está muito simples, não precisa caminhar sobre as brasas, não precisa fazer um período aí também não. Mas como? Você não poderia ter feito isso quando eu vim na primeira vez? Você fez eu voltar para minha casa, caminhar muito, esperar todos esses dias, vir aqui novamente, enfrentar a fila, só para você falar isso. Você não poderia ter falado na primeira vez que eu te procurei? E ele olha para ela e diz o seguinte: é que a primeira vez que você me procurou, eu também comia doce, e todo esse período eu precisei deixar de comer doce, porque senão a minha fala seria vazia aos ouvidos do seu filho. Sabe por que muitas coisas não mudam? Porque as nossas falas, elas continuam vazias. Aquilo que eu falo não é aquilo que pratico. Aquilo que ensino não é aquilo que de fato eu vivo na minha casa. E isso acaba sendo falas sem autoridade. O que o Senhor nos chama é assumir a cruz, porque ao assumir a cruz eu vivo um evangelho de vida. Caminhando já, segundo conselho da noite, e a gente caminha para encerrar. O monte do conhecimento, escute isso, o monte do conhecimento não é local para habitação. Muito ligado ao que nós estamos falando aqui, sobre conhecimento. Mateus 17, a gente tem uma história muito interessante. Jesus olha para os seus discípulos e diz: ô Pedrão, Tiago e João, me acompanhe, a gente vai fazer uma escalada no Monte Tabor. Eles sobem até o Monte Tabor, e a gente conhece a história. No Monte Tabor, uma transfiguração acontece. Aqueles homens agora estão diante de Cristo, e Mateus vai narrar que em um lado está Moisés, representando a lei, do outro lado está Elias, representando os profetas, e aqueles homens estão agora extasiados com aquela visão que estão tendo. Jesus está transfigurado, corpo diferente, aquilo é incrível. E estes homens olham para Jesus e dizem o seguinte: ô mestre, vamos construir 3 tendas aqui em cima, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. As tendas da época eram as casas da atualidade. Se fosse hoje, na tradução eles estariam dizendo: vamos construir 3 casas aqui, vamos construir aí 3 geminados, vamos construir 3 sobrados aqui em cima, e vamos ficar aqui.
O interessante desse texto é que Jesus ele não responde a esse pedido destes homens. Jesus ele primeiro vai dizer o seguinte: não contem nada a ninguém do que vocês viram, até que o Filho do Homem seja revelado. E aí no primeiro momento, quando a gente ouve, não contem nada a ninguém, alguns eu já ouvi usando essa expressão para dizer o seguinte: olha, Jesus não queria que eles falassem sobre o Evangelho, então a gente não precisa falar, o que nós precisamos é apenas viver. E isso é um erro hermenêutico. Jesus está dizendo: não falem nada até que o Filho do Homem seja revelado, referindo-se à sua morte de cruz e ressurreição. Mas havia algo muito mais implícito aqui. Quando Jesus estava dizendo a esses homens: não falem o que vocês viram, Jesus tinha consciência que se ele não os orientasse sobre isso, eles seriam os primeiros homens a venderem cursos sobre aquilo que ninguém sabia ainda, mas eles sabiam. Eles seriam os primeiros a dizer o seguinte: promoção, só hoje, apenas nós três vimos algo no Monte Tabor que ninguém mais viu. Basta você clicar, subir o link, deslizar para cima, e você poderá fazer parte desse grupo seleto. E Jesus não queria que isso acontecesse. Então ele está dizendo a eles: aquilo que vocês viram, fique de boca calada, até que eu me revele a todos, e aí isso aqui será desvendado. Então eu não quero que vocês saiam por aí vendendo esses cursos aí não, caladinhos. Mas Jesus não topa com a proposta deles. O que eles estavam dizendo é: ô mestre, vamos ficar aqui em cima, aqui está bom demais, a gente constrói as tendas e está tudo certo. Mas pense comigo aqui o seguinte: onde os demais discípulos estavam? No Monte Tabor ou lá embaixo? Lá embaixo, na planície. Onde a multidão estava? Lá em cima ou na planície? Na planície. Se Jesus diz: vamos fazer 3 tendas, quem organizaria a agenda de Cristo? Os 3 discípulos. Quem organizaria as filas de subida? O Pedrão, o Tiago e o João. Quem organizaria os processos para chegar até Cristo? Os homens que estavam lá em cima. Eles construíram a tenda e eles agora tinham o conhecimento exclusivo de Cristo. Eles subiram até o monte mais alto, um nível mais alto de conhecimento. Então eles agora realizariam o crivo sobre quem poderia subir até Cristo, sobre quem poderia ter acesso a Cristo e ao conhecimento que eles obtiveram nesse monte. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para eles e diz o seguinte: vamos descer? Vamos descer? Vamos descer? E quando eles descem, o texto diz que lá embaixo, os outros discípulos estavam tendo dificuldade, porque um pai havia levado a eles o seu filho, que estava possesso, e aqueles discípulos não conseguiam expulsar o demônio. Jesus chega, expulsa o demônio, cura aquele jovem, traz liberdade a ele. O texto diz que o mestre ensina a multidão e cura inúmeras pessoas que estavam ali. O que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando àqueles 3 discípulos que conhecimento adquirido no monte não é para se manter no monte, é para ser levado às planícies da vida e tocar o coração daqueles que estão ali. Entenda isso. Aquilo que eu e você conhecemos não é para ser guardado e não é para ser preservado a 7 chaves, não.
Aquilo que nós conhecemos sobre o Senhor não é para ser mantido em locais onde as pessoas não terão acesso. Aquilo que nós conhecemos e sabemos do Senhor deve desembocar em libertação, em cura, em transformações para aqueles que estão à nossa volta. Eu já te convido a se colocar de pé nessa noite. Muitas vezes nós não entendemos essa realidade, e quando entendemos de maneira equivocada. Aí o Senhor tem você na faculdade, o Senhor tem você na empresa, o Senhor tem você no bairro, e a gente continua dizendo o seguinte: olha, veja bem, tem alguns homens aí que têm um conhecimento elevado, lá na minha igreja, no monte da minha igreja, e eu vou te levar lá. E aí chega aqui, doutor Gilvan, preste atenção no movimento que nós fazemos. A gente está aqui no dia a dia trabalhando na empresa, tocando em pessoas que estão tendo problemas. A gente está tendo contatos diários com pessoas que estão com mazelas. A gente se relaciona todos os dias com pessoas que estão vivendo quebrados e quebradas. Aí a gente olha para eles e elas e diz: eu sei de um lugar. Rapaz, eu conheço umas pessoas que leram muito a Bíblia e que estudaram muito a Bíblia e que tem assim algo diferente para você. Vou te levar lá. Vamos lá no Monte Tabor. Só que enquanto eu estou fazendo isso, normalmente essas pessoas não terão a atitude que o Dr. Gilvan teve. Eu estou dizendo, vem. E ele diz: rapaz, terça não dá. Não, então tem quinta-feira. Quinta-feira também não dá. Não, vem quarta-feira. Não, quarta-feira tem jogo. À noite também não dá. Não, também não dá. Você está entendendo? Final de semana, domingo, você pode vir. Não dá. Não, mas eu preciso levar. E aí a gente chega na igreja, fica aqui, e a gente dobra os nossos joelhos e diz: Senhor, o Senhor sabe como eu estou fazendo, como eu estou tentando trazer aqui no Monte Tabor essas pessoas. Senhor, quebrante o coração delas para que elas venham aqui, Senhor, porque aqui elas ouvirão o que eu ouço, aqui elas verão o que eu vejo. Como elas serão tocadas e transformadas aqui. Senhor, me ajude a trazê-las aqui. E com esse texto o Senhor está nos ensinando o seguinte: você não precisa pegá-las e levá-las lá. Você pode tocá-las com o que você tem. Eu não preciso trazer alguém que conhece Cristo para falar de Cristo a esse, porque eu conheço Cristo. E então eu vou tocá-lo através da minha vida, e essa pessoa será transformada, será restaurada. E então ela começará a vir a este espaço e subir o Monte Tabor, o monte do conhecimento, mas ela só fará isso porque eu a toquei. Enquanto eu e você estamos insistindo em querer trazer as pessoas aqui, para aqui a gente falar, para aqui a gente tocar, para aqui a gente transformar, o Senhor quer que a gente esteja aqui e toque aqui. Quantas histórias de homens e mulheres que foram transformados, não em um grande congresso, mas em uma roda de chimarrão. Quantos homens que foram alcançados, não em um curso, e eu não estou falando contra estes princípios, mas que foram alcançados após ele ter assistido um futebolzinho com o cristão, se alegrando que o Flamengo perdeu, e eles começaram a assar a carninha, e aquele homem crente começou a dizer: rapaz, e de repente aquele que jamais viria aqui foi alcançado por Cristo, ali, sem o terno e a gravata, sem o púlpito, mas com a vida comum. O que Jesus está ensinando aos três é que os maiores milagres, eles provavelmente
não acontecerão lá nos montes do conhecimento, mas nas planícies da vida. A gente dizer, você precisa de oração, né? Percebi isso. Você já viu alguém rejeitar a oração? Às vezes, antes de descer do Uber, eu confesso a você o meu pecado. Já aconteceu de a pessoa abrir o coração e conversar e falar de Cristo. Eu saí e eu bati a porta do Uber e entrei em casa. E o Espírito Santo disse, que vergonha. Você poderia ter orado pela vida dele e você não fez. A gente precisa entender que o que nós recebemos aqui pode mudar a vida daqueles que estão ali. Abrace quem está do seu lado. A gente vai orar. Abraça essa pessoa. Você lembra de alguém que pode ser tocado pela sua vida? Você lembra de alguém? Você lembra de alguém? E às vezes o Senhor, Ele nos prova, Ele nos dá de presente vizinhos que a gente mataria se fosse em outra época. E a gente diz, poxa, eu orei tanto por um vizinho, gente boa. Gente, o Senhor, e aí a gente quer escolher os vizinhos. Eu queria um vizinho bom. Não. O Senhor quer que você seja a pessoa que aquele vizinho precisa. E a gente muitas vezes quer um vizinho que eu preciso. Não, o Senhor quer que você seja este vizinho que o seu vizinho precisa. Quantas mulheres orando para Deus transformar o marido, enquanto Deus quer que ela seja a esposa que esse marido precisa. É o marido orando para que Deus transforme a esposa, sendo que Deus quer que eu seja o esposo que a minha esposa precisa. Eu não entendia isso. Às vezes a gente passou por algumas mudanças e, gente, parece que eu vim viziar com o capeta. Eu não acredito nisso. E Deus estava dizendo, é porque Ele precisa de você.